tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1454, 11 páginas, 44 logias, 6 máximos. O tema, biblioteca. A especialidade, mental-somatologia. A definição. A biblioteca é do grego biblion, livro, e tec, compartimento, é um móvel, edifício, sala ou lugar onde se guardam grandes coleções de livros ou documentos escritos, dispostos ordenadamente segundo a ciência da bibliotecologia, com a finalidade de estudo, leitura e consulta, seja pessoal, restrita aos técnicos ou do público. O holopensene pessoal da bibliofilia, otimizador da leitura. A autopensenização erudita. A manutenção da forma holopensênica pró-leitura dos usuários das bibliotecas. Os amparadores extrafísicos acessados nas bibliotecas. A função amparadora da consciex, autora cosmoética. A colheita intermissiva. Agora, aqui tem uma série de considerações, está difícil até da gente falar tudo, mas a gente pode falar que é o primeiro e último laboratório, a biblioteca é. Primeiro laboratório, porque é o passado do assunto. E o último laboratório, é o futuro dos achados. Agora, as 5 maiores bibliotecas do planeta no ano 2000. A do Congresso de Washington, a da China, de Pequim, a do Canadá, de Ottawa, a de Frankfurt e a de Londres, a biblioteca lá britânica, do Museu Britânico, etc. Agora, a pedagogologia ou pedagogia. 7 temas pedagógicos sempre vivos quanto às bibliotecas modernas em qualquer parte da sociedade. Então, são coisas que isso aí é uma das coisas mais sérias que a gente está falando aqui. Abertura. Abertura de novas bibliotecas, ou seja, patrocinar o recrutamento de novas consciências em aprendizado incessante no âmbito dos processos da pedagogia. Informática. Informatização das bibliotecas, tendo em vista a internet, uma maior rede de comunicabilidade entre as pessoas. Manutenção. Manutenção técnica em alto nível da biblioteca e dos bancos de dados. Memória. Memória de alguma nação, documentos, texto, história, mapas, memória cartográfica, ilustrações, memória gráfica, inseridas em biblioteca oficial com preservação do patrimônio. Onipresença. Navio biblioteca em funcionamento daqui para ali, de porto em porto, divulgando a onipresença dos artefatos funcionais do saber. Reciclagem. Reforma e reconstrução das bibliotecas em constantes reciclagens. Exposição. Reunião do acervo cada vez maior e atualizado dentro do mesmo espaço físico com a agilização das consultas, nessa época das mega stores de livros. Depois tem biblioteconomia, a conservação, a consulta e a anti-robex, que é muito importante. 34 temas também correlacionados com as bibliotecas, que a gente não está falando diretamente. E ainda tem na remisiologia a bibliofilia, a bibliofobia, a bibliologia, o bibliopola e o bibliotário. E tem uma bibliografia específica e tem exatamente 141 fontes bibliográficas aqui. Agora, a frase enfática. A biblioteca pessoal é o grande cartão de visita intelectual, mental somático da consciência. O local onde você aprende sobre as pessoas, em geral, e as pessoas aprendem sobre você. Você tem biblioteca própria? Sobre qual especialidade? Com quantos volumes? Isso aí é para chatear cada um aí, for ler, né? Chamar a atenção.
Agora aqui, pergunta. O que significa o desequilíbrio hormonal? Por exemplo, de que modo a pessoa hiperativa, que é o meu caso, com baixa taxa de cortisol no organismo, que também é o meu caso, faz para liberar a energia da hiperatividade de forma criativa e cosmoeticamente consciente? Olha, tudo isso aí é bobagem. Esquece, aí no caso, o hormônio e o seu processo todo. O problema é a vontade. A vontade é o maior poder que a pessoa tem. Ela supera isso tudo. Pensa na sua vontade. Agora, a sua vontade é que deve estar um pouquinho assim desviada. De vez em quando você está indo para o acostamento. Se de vez você fica na pista principal, dentro do megafoco. Então, o que significa isso? O desequilíbrio hormonal está relacionado a um possível suicídio em vida anterior por envenenamento? Não. O problema aí não é isso não, é falta mesmo de disciplina mental. O que falta mesmo é autopensalidade retilínea. Pensa nisso que as coisas todas melhoram e acaba todo esse desequilíbrio. Agora, que existe desequilíbrio hormonal, existe, não há dúvida. Um homem pode estar cheio de testosterona. Se ele começar a usar só o lado dele, ele vai dar um desequilíbrio no corpo inteiro. É o que acontece com um monte de gente por aí. Homossexual, lésbica, travesti, transexual. Gostaria de saber como se dá o processo em que uma pessoa que mal teve acesso a bibliotecas, de repente começa a postular por si mesma e de forma autodidata e pesquisística, acaba concluindo que tudo aquilo que pensava sozinho, ou melhor, tudo aquilo que acabava era ideia sua, pensava que era ideia sua, já havia sido não apenas descoberto antes, como experimentado, postulado, discutido pela comunidade científica e filosófica. Quer dizer, você estava descobrindo a roda, redescobrindo a roda. Seria isso o trabalho de uma consciência projetada, mesmo que inconscientemente, em busca do conhecimento, ou se trata simplesmente de um inconsciente coletivo proposto por Jung, captado por mentes mais sensíveis ao acesso a ele, inconsciente coletivo? Olha, não é nem uma coisa nem outra, segundo a minha opinião. O problema todo seu é o seguinte, isso é a sua memória integral. E chama a ornomnemônica. A ornomnemônica é mais importante que tudo. É mais que o inconsciente coletivo, esse processo todo que tem por aí, que Jung falava. O problema é que tudo que nós temos uma ornobibliografia nossa. E isso aí é que é a paragenética. Nessa paragenética, a gente tem conhecimento do passado. O problema é que a gente não para pensar. Se a gente parar para pensar, você diminui o número de livros que você precisa de ler. Se você não para pensar, você vai ter que ler mais livros. Porque você não lembra das coisas que você já conhece. O processo é fazer vir à tona, aflorar o conhecimento que nós temos retido lá nos refólios das nossas retenções do memória. No momento que você aceitou ajudar e a se envolver com mais uma paternidade, isso comprova a sua condição de consciência desprogramada. Poderia retomar e aprofundar o conceito de consciência desprogramada? A consciência desprogramada é aquela que vive programada, mas que ela não deseja ter autonomia total naquilo que ela faz. Então, há uma pequena alteração nessa condição, que é o seguinte: eu sou, ou pretendo ser, ou faço uma força danada para ser, uma mini peça de um maxi-mecanismo. E eu sigo o ciclo multiexistencial da pessoa, meu, pessoal. Então, numa condição dessa, é a atividade que a gente faz que tem que orientar o que eu vou fazer. Porque aquilo é mais inteligente, vem de ideias maiores do que a minha, de pessoas que entendem mais, evolucionários, serenões, etc. Então, na hora, por exemplo, que me propuseram fazer um bico, quer dizer,
Eu seria, então, aquilo que hoje eles chamam aí, como é que chama? Aquela pessoa que faz o extra. Como é que é? Que mais? Tem outro nome. Freelancer. Quer dizer, então eles viraram para mim e falaram assim, olha, você pode fazer um biscate, pode fazer um extra, pode fazer um freelancer. Pensa bem, esse período aí, por causa dessa nova geração, tem que esperar essa turma. Não houve atraso. Em parte é você que está adiantado. Agora, a culpa disso, eu falei assim, não é minha, é da minha mãe. Eu falei, não entendeu? Então, foi minha mãe que me adiantou. Ela me colocou mais na frente. Então, na verdade, não foi vocês que atrasaram, fui eu que adiantei, você está entendendo? Eles falaram isso para mim. Então, em vista disso, foi assim, vamos preencher seu tempo. Vamos dar mais alguma coisa na história. E com o seu processo, seu irmão aí, está tudo mais ou menos dentro do período, vale a pena. Agora vocês vejam, a gente trabalha com isso com uma naturalidade igual do jeito que faz negócio aqui, do jeito que orienta a fazer um empreendimento. Tudo foi feito assim com a maior naturalidade. Agora, chega num certo ponto que você precisa saber qual a dimensão que você está funcionando. Porque tudo fica familiar, entendeu? Mas intimista. O processo é o intimista. E outra coisa, tudo vai para o papo cabeça. Tudo trabalha em matéria de mental soma. Então, com isso, a situação muda. Agora, eu sou consciência desprogramada do ponto de vista do CMP, esse ciclo multiexistencial pessoal. Mas sou consciência programada muito mais do que desprogramada por causa do CMP também. Então, a gente tem que examinar. E é isso que eu peço para vocês começarem a pensar, para todo mundo aí ser desse nível da atividade do ciclo multiexistencial pessoal, que é mais inteligente. Ele é mais funcional, é mais prioritário, é mais dinâmico, é mais produtivo. Isso não há dúvida. Acabo de retornar de uma revisitação ao Grupo Karma no Rio de Janeiro. A revisitação e a reflexão dos lugares onde morei, visitei e acontecimentos falam muito mais dentro do processo de sincronicidades e obviedades do que havia visto anteriormente. Vi como ainda fui e ainda sou ignorante. Os registros racionais, as reflexões continuadas, nos ajudam mais rapidamente na recuperação da autoconscienciação frente à maternagem? Não há dúvida. Por isso, faça a técnica 5 horas de reflexão. Vale a pena. É interessante. Você já está começando a dar valor para a reflexão, isso é importante. Qual o percentual do duplismo produtivo que podemos fazer numa heteroconscienciometria de seu pai e de sua mãe? Até que ponto eles foram dupla? Onde está o mérito do casal? E até que ponto o percentual de responsabilidade da sua atual condição é mais total mérito seu e de sua mãe? Não, todo mundo participou. Eu tenho que lembrar que o meu pai, quando ele estava pirado e que tinha assédio e que ele entrava em depressão profunda, ele era totalmente assediado e possuído às vezes. Mas, em compensação, quando ele ficava bom, ele tirava o filé dele e dava para os filhos. Eu vi isso muitas vezes, ele não comia aquilo. Outra coisa, a assistência que o meu pai fazia, eu nunca vi profissional nenhum fazer. A gente numa miséria danada, a situação terrível, a gente vivendo daquele jeito. Ele tinha o percentual dele todo que ele distribuía para os mais despossuídos que a gente. Agora, isso é a vida dele toda que eu vi. Depois que ele morreu, eu vi os livros dele, que ele pegou tudo nos livros, fui eu vi os assentamentos, a nota, mês após mês, durante anos. O que é que ele tinha de dinheiro e o que ele dava. Ele fez, do jeito que ele fez nós, como filhos dele, ele criou esse monte de afiliados, de assistência. A hora que o homem morre, que eu faço o discurso de enterro dele lá, a cidade toda praticamente foi um cemitério.
Aí todo mundo falou, por que ele é tão conhecido? Nós não sabíamos que ele era assim. Esse cara não saía de casa. Aí eles foram olhar. Todo não, ele me ajudou nisso, o outro me ajudou nisso, falava, eu me ajudou nisso, o outro me ajudou naquilo. Foi na minha filha, foi a minha mulher que está doente, o outro que não sei o quê, o outro que sai de ir por causa do processo da aula, o outro que não sei o quê, por causa da roupa, o outro que por causa do poder da perna. Aí o povo todo tirou o chapéu para o homem. Você está entendendo? Todo mundo ficou. E eu falei assim, olha, ele sofria muito, vocês têm que entender o que aconteceu com ele. Mas lá nessa ocasião, eles nem falavam em ortotanásia, não falavam nada disso. Tudo era na base de suicídio, mas é que eu falei, tem atenuantes e agravantes de suicídio, essas coisas a gente tem que estudar. Agora, meu pai, ele teve muito atenuante na história toda da história, porque ele não estava aguentando mais. A situação estava precária com ele. Quando ele viu que eu já estava crescido para liderar a família, entende? Ele se liberou. O processo dele foi esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele e minha mãe me ajudaram demais. Minha mãe me ajudou com o processo da docência, né, o problema de ensinar, primeiro ano, aquelas coisas todas, que não é fácil em casa. Agora, ele também, eu aprendi muito nessas questões, por exemplo, de política internacional, foi tudo com ele. Eu passei a minha infância tudo vindo aqui durante a guerra, aquelas coisas todas. Até os 12 anos eu tive muito contato com as conversas dele com o povo. Que ele era um cara coser. O povo gostava da conversa dele. Ele escutava, quando eu estava no normal, ele escutava demais rádio, lia alguns jornais e outra coisa, lia sempre livro. Ele era um cara que tinha muita habilidade manual também e muito de prestar atenção nas coisas. Meu pai não era bom. Agora, veja, o cara que eu considerava lá o mais inteligente deles, que era o Zezé Palestina, achava que meu pai era o homem mais inteligente que ele conheceu. Foi meu pai. Os amigos dele também achavam que ele era o mais inteligente. Agora, o problema é que ele era inteligente, porque o corpo dele estava permitindo ser inteligente. Entendeu? Porque o processo nosso é o seguinte, tem muita gente que vem aí, mas o corpo não permite expressar o nível de quociente intelectual que a pessoa tem. E outra coisa, isso vale para homem e para mulher, tá? Então, por exemplo, tem mulher que às vezes arranja um jeito de vir com um corpo de mulher que não dá para desenvolver muito de propósito, que já fez tanta besteira com a inteligência. Eu não estou olhando para você não, amigo. É mesmo. Amigo, não estou não, eu estou olhando para o João. Agora, o que é que se faça? É tanta coisa que tem, você está entendendo? Que a pessoa, então, ela mesma propõe. Não, me dá uma baixa nisso aí, uma coisa menor, para eu não me estressar tanto, vamos devagar, para melhorar outros assuntos. Eu não sei se entre vocês tem gente desse nível, não possível que tenha, sempre tem, né? E com o curso intermissivo, essas coisas foram muito depuradas, tudo é possível, né? Sobre o verbete de ontem, maternação, eu gostaria de saber como introduzir um adolescente com pouca curiosidade acerca do mundo extrafísico, da consciência, nesse tipo de assunto delicadíssimo, sem que isso interfira na proex dessa pessoa, já que sabemos que cada um tem seu tempo certo de maturação. A primeira coisa, se você está falando o melhor para a pessoa, não interessa se você está entrando na proex do cara, no destino dele, ou qualquer coisa. Você está ajudando, você está esclarecendo a cabeça dele, não tem nada para piorar. De modo que não se preocupe com isso não. Esse seu ressentimento, ou esse seu medo da coisa, isso é coisa de orientalista. Orientalista é que tem medo. Eu não posso mexer, porque senão eu vou entrar e criar um débito kármico com essa pessoa. Isso é a vovozinha. A gente esclarecer as pessoas, que a tarefa do esclarecimento sempre ajuda, seja quem for. Não podemos estar com receio ou raciocinando negativamente a respeito de uma coisa dessa que é positiva. Quando uma consciência está procurando um livro ou conjunto de livros que ajude em suas pesquisas, mas, no entanto, desconhece a respectiva localização,
ou até mesmo a existência dentre a vastidão oferecida por uma biblioteca de grande dimensão, como explicar o modo automático da consciência de dirigir a sessão e instante corretas e encontrar instantaneamente esse livro até de uma forma sequencial consecutiva? Amparo de função da biblioteca, amparador pessoal, psicometria desenvolvida ou outro. Não, o problema é a energia da pessoa, possivelmente assessorada por algum amparador. Está na cara. É aquilo que eu falo de passar a energia assim, ó, no lugar, e eu acabo descobrindo o que é. Mas às vezes as coisas são muito óbvias. É igual aquela biblioteca lá, não é biblioteca, uma livraria de livros lá de Belo Horizonte, nós não tínhamos muito tempo, e o cara estava arrumando as coisas, tudo aquele monte assim, aquela montanha de livros. Aí eu queria os livros italianos, sabe? Aí ele virou para mim, olhou para mim assim, depois olhou para aquele monte de livro e tornou a olhar para mim. Aí o que eu fiz? Cheguei lá e fiz assim. Na hora que eu fiz isso, eu notei que a veronesa apareceu. Fez assim, tá ali, ó. Aí rodei, estava lá um negócio escondido lá para o lado, estava todos os livros mais ou menos italianos, do jeito que eu queria. Aí eu chamei o cara, vem cá, companheiro. Aqui, ó, vou te ensinar como é que é a sua biblioteca, a sua livraria. Aqui, está tudo aqui, ó, presta atenção. Poxa, mas não é que é mesmo? Isso eu quero. Agora, veja, ali foi a própria veronesa, eu vi que ela estava lá. E ela tem facilidade com os processos, tudo que é italiano. Você está entendendo? Aquilo vem na mão. Ela soube discernir a coisa em cima do lance. Agora, umas coisas. Processo de biblioteca, frequência de biblioteca, a intensidade das leituras das pessoas. Eu queria só ponderar uma coisa com vocês. A biblioteca, ela faz você pensar demais no valor cronológico das experiências. Valor cronológico das experiências. O que significa isso? É o tempo das suas experiências, o tempo das suas leituras, o tempo de você com os livros. Presta atenção nisso. Eu vou fazer agora 78 anos. Se eu dividir a minha idade, dá 4 jovens de 19 anos e meio. Vocês acham que eu estou valendo 4 jovens da CIVEX de 19 anos e meio em matéria de leitura? Acapite? Estão entendendo? 19,5, 39. Com mais 39, 78. Eu estou equivalendo a 4 jovens. Vamos dizer, 2 duplas evolutivas de 19 anos e meio de idade. Agora, vocês acham que os 4 já leram o meu livro de leitura? É lógico que não conseguiram ler. Não dá para ler. Por quê? Os 19 anos que eles têm, uma boa mais da metade é de formação do corpo. Ainda não era de domínio de leitura. Quem começou a ler com 5 anos é muito pouca gente igual eu. Presta atenção nisso. Agora veja, os próximos anos que eles vão ter já podem ser integrais de leitura, que é o que aconteceu comigo. Entende? Então, vocês observam bem esse valor cronológico da experiência de vocês. Examina a idade de vocês. Parte a idade no meio. Vale 2? Como é que é a situação? Vocês estão entendendo como é que é a situação? Isso aí vale a pena para a gente ver o valor do processo da leitura. A condição disso, como isso é importante. Valor cronológico das experiências, no caso da leitura. Isso a gente não pode expressar. Agora, gente, eu tenho aqui um pedido, que é aquele negócio meu, apelo, né? Eu faço, né? De vez em quando eu tenho uns apelos. Então eu queria saber quem é aí que se interessa muito por pesquisas históricas, historiográficas. Eu estou com um negócio que está acontecendo comigo, e que eu queria estudar algumas nuances do processo aqui no Brasil. É o seguinte,
são pesquisas historiográficas. Então, eu queria pedir a alguém para pesquisar isso para mim, para ver se acha alguma coisa. Quais eram as defesas à época da descoberta do Brasil? De 1500 a 1600, e principalmente de 1600 também até 1700. Quem é que era, por exemplo, as defesas de europeus? Havia não lusitanos nos navios lusitanos? E os indígenas? E os africanos? Os subhumanos? Apareceu gente nessa ocasião que defendia esse povo? Agora veja, naquela ocasião havia uma mistura de legumes com frutas. Eles misturavam azeitona e frutas. Agora, os subhumanos, havia os animais sustentadores da sobrevivência e os animais sustentados por prazer. Quais eram esses animais na ocasião que tinha mais? Animais comestíveis, bois, galinhas, caça, pescado, que havia na época. Agora, animais escravizados, bois, cavalos, que são bovinos, luares, essa coisa toda, que são escravizados até hoje. Então pensa que a escravatura acabou, não acabou nada. Os cavalos estão aí, tudo escravizados. Eu falo isso desde menino. Fazem só 70 anos que eu vivo falando isso. Eu sei que não adianta. A terra não tem ainda mentalidade para deixar livre os cavalos. Quando é que vai aparecer o 13 de maio dos Moares? Quando é que os Moares, homens e mulheres, vão deixar os seus colegas de quatro patas livres? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, eu queria saber, nessa ocasião, quem é que poderia estudar isso para mim? Se alguém quiser se candidatar, eu vou dar essa pasta, a pessoa estuda, depois me traz aí o que for. É a gente estudar. Agora, ó, vocês não me perguntem mais por que eu estou estudando isso, mas é processo meu das retrocognições com um monte de coisa que tem me aparecido ultimamente. Agora, o que me chamou a atenção foi essa mistura de azeitona com frutas. E eu quero saber se há registro disso, se tem essas coisas todas. E o processo também dos sustentadores de animais por prazer. Matavam uns, sustentavam outros. Você está entendendo? Do jeito que nós ainda temos isso até hoje, né? Agora, na China, eles matam o cachorro e comem o cachorro. Quer dizer, o pobre do cachorro serve para as duas coisas. Serve para o prazer e para a comida. Pensem nisso, se alguém tiver aí que seja candidato a sofrer com as minhas coisas, nós estamos. Pode falar. Professor, o senhor trouxe ontem a questão de que a questão da arte como um bloqueador em termos de curso intermissivo, perdão. Eu queria entender, além da arte, quais são os outros aspectos que podem vir a bloquear a participação. O pior deles é o belicismo. Belicismo. É o pior de todos. É tanto que eu estou até escrevendo aqui, comecei a redigir um negócio sobre consréu estelar. Quer dizer, parece um negócio totalmente esquisito, né? Essa consréu não tem no réu organizado. Ela é um conjunto de várias consréus. Agora, estelar. A consréu estelar é a consciência organizada e ressomada, até com alguma liderança, mas ainda é vítima dos próprios excessos anticosmoéticos e antifraternos na vida humana ordinária da atualidade. Ela é a consréu estrela, a consréu invulgar, a consréu líder. Agora, você veja, ela é intensamente interprisioneira. E ela é a consréu do ranger de dentes, que é aquele da paratosfera. Agora, o que se passa? A consréu estelar ela tem 3 tipos que eu estou aqui criando os exemplos. A consréu estelar belicista. O general estadunidense invasor do Iraque. A consréu destruidora da vida. Outro, consréu estelar economista. O
um bilionário estadunidense solventando a própria fortuna. A Conzel vítima da amaurose do mega status. Isso eu já falo lá nas questões, por exemplo, da Conzel bilionária. Agora, a Conzel estelar política, o senador brasileiro do regime político do PT, a Conzel demagoga das autocorrupções do Mensalão. Está entendendo o que quer dizer? Então, veja, isso tudo aqui é o processo de Conzel. Essas têm dificuldade de fazer o curso intermissivo, isso demora. Está muito enrolada. Ela não consegue chegar à escola sozinha. Ela leva todo mundo do narcotráfico junto. Você está entendendo, Miguel? Tem pessoa que às vezes não dá para chegar na escola sozinho. Tem que levar a equipe, vamos dizer, do grupo de extermínio. Está entendendo como é que é? Então isso não dá, né? Se a pessoa colocar todo mundo do grupo de extermínio, eles não estão preparados para fazer o curso intermissivo. Você entendeu? Sim. Aqui eu estou te falando, ó, bilionário, aí, político, belicista. Não é só artista. O artista está falando que é suave. Sim. Esses aqui são líderes. Mais sérios. Artistas, uma boa parte deles não são líderes, são liderados. Existem os artistas líderes, é lógico, óbvio, claro. Mas o problema todo é que eu estou falando aqui dos líderes mesmo. Todos esses são líderes. Sim. O senador, o general, você está entendendo? Tem um outro aspecto que o senhor trouxe há alguns dias, que o senhor disse que a Consim, que é pedófila, ela nunca muda, ou é muito difícil a mudança dela. Difícil. É igual a mudança de temperamento, é a mesma coisa. Raciocina a pedofilia na base do temperamento. Entendeu? Sim. A pessoa criou aquele modo de ser. É igualzinho que eu estava falando aqui para essa nossa amiga que está perguntando as coisas. Ela tem que mudar o negócio que está dentro dela. É o mental soma. É o micro-universo consciencial dela. Agora, a hora que ela chega e está vendo que ela sabe muito mais que aquilo. Por isso que eu falo, todo mundo aqui é uma biblioteca ambulante. O problema é que a maioria nem admite isso. Como é que fica? Você está entendendo? Nós temos que nos estudar mais. Sim. Agora, a ciência convencional, ela faz mal para nós. Esse aí é um dos defeitos dela, um dos erros dela. Ela não permite a gente estudar nós mesmos. O jovem devia sair da escola sabendo as bobagens que ele tem, os trafares que ele tem, os talentos que ele tem, saber tudo. Isso era mais importante que o resto tudo. Ele conhecer ele mesmo. Que é isso que eu desejaria que a Invex, assim, Invex chegue lá. Deixar a pessoa preparada para viver perante si mesma. Antes de tudo. Depois é que é o cosmos. Agora, veja, as escolas não ensinam ninguém a viver. Elas não ensinam o jovem a sair bem na vida, de modo algum. Então, tem que mudar esses currículos todos, isso aí está tudo errado. Agora, eu que trabalhei lá no meio daquilo, falei, isso aí tem que mudar muito, eu não vou ficar aqui não, porque esse negócio está aqui 100 anos, está ainda tudo enrolado. O governo vai deixar mudar isso tudo. Então, eu posso fazer uma escola particular que a gente vai falar essas verdades todas, que é o que eu estou fazendo aqui. Aos 14 anos eu já tinha decidido isso. Quando o Mário me ofereceu uma das direções da uma das faculdades, eu falei assim, Mário, não, eu peço minha demissão. E agora eu vou fazer pesquisa pelo mundo aí fora. Isso foi aqui, em Assunção, no Paraguai. Chico Xavier presente. Falei assim, ó, eu estou levando o Chico para Uberaba. O Mário falou, mas não diga, vai para Uberaba, vai enriquecer a nossa terra. Sim, vamos enriquecer. E por que você está saindo? Aí ele falou o Chico, por que você está saindo de Pedro Leopoldo? Assim, os problemas, a gente já está lá muito enraizado, o espiritismo já cresceu muito lá, agora pode caminhar para outras plagas. Isso é o Chico. Não falou nada da verdade dele, como sempre. Seguindo essa linha que o senhor está trazendo, talvez uma possibilidade, uma opção seja a gente tentar entrar em universidades um pouco mais abertas, para caracterizar de alguma forma lá, através de um curso de extensão, a autopesquisa. A gente sempre tem que aproveitar todas as hipóteses, possibilidades, potenciais, sim, oportunidades, enseios, chances. E vamos em frente. Sim.
Agora, o processo é a gente ter cada vez mais noção dessas realidades assim de ponta, para poder falar, né? A gente estava conversando agora na hora do almoço, professor, sobre aproveitar o potencial dos especialistas aqui na própria Cognópolis. Pois a gente tem ICs especialistas. Isso cada vez mais. A valorização desses especialistas, né, da área de cada um. Eu vivo me esforçando para isso. Hoje mesmo eu estou dando um exemplo disso. Eu estou passando a bola e fazendo apelo público. Eu sou ANARPA. Nessas coisas aí todas eu não tenho uma noção exata disso que eu perguntei. Senão eu não estaria perguntando. Eu quero é saber. Agora é duro quando você começa a ter uma opção de... Você vê cenas que você não entende para a época. Então, dá vontade de você aprofundar mais o processo histórico. Mas eu nem sempre tenho chance, oportunidade de fazer isso. Esse caso todo aí que eu estou falando envolve uma série de cenários, cenas que eu sei, que vi, examinei. Uma última pergunta, o senhor trouxe Consréu estrelar. Estelar. Ah, estelar. Estelar quer dizer de estrela, né? Ah, ok. Ela está... chamam a atenção, de acordo com... Chama atenção, líder. Entendendo? Agora veja, é chato usar a palavra estelar, porque sempre estelar é uma coisa grandiosa. Agora aí no caso é de propósito, que é para chamar a atenção, para dar um tapa na cara, né? O negócio é terrível. Consréu estelar. Entendeu? Agora estou escrevendo porque essas três aí eu não juntei nas 100 que eu escrevi aqui no Reurbanizado. Existem as três lá, mas é outro aspecto. Isso aí que eu estou falando não tem. Mas fala. Voltando um pouco ao verbete de ontem, na questão da maternagem, você teve um momento que você comentou da escolha da mãe, né? E você falou o seguinte, olha, a pessoa quando está lúcida e já define o que vai fazer, uma vez que dessomou, já pergunta o que vai ser a próxima tarefa a ser feita na próxima vida, o passo seguinte é escolher a mãe, né? A procura da mãe e tal. Porque isso vai... mais brava que tem. Você justamente comentou isso. O que eu queria saber com você, quais são os critérios, porque para compor essa mãe, para escolher essa mãe, deve ser vários critérios. Não, antes de mais nada é afinidade, né? Empatia e, vamos dizer, culpa do cartório. As culpas do cartório pegam muito na balança disso aí. Agora, Valdo, mas assim, existe essa variável, mas entra também a variável do que a pessoa vai ter que fazer e entra o atrator ressomático também, não é? Aí depois disso começa a vir as secundárias. O primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. A mosca, no caso, é sempre a mãe. A mosca? O pai entra nisso. A mosca é a mãe. É a mãe. O pai entra nisso. Isso ainda não foi estudado bem em livro nenhum. O pai vem em segundo plano? Eu já estive olhando, teve uma época, na década de 70, eu estive olhando isso, não tem nada. Mas o pai vem em segundo plano, Valdo? A mãe, sobre esse aspecto, ela pode ser muito mais exaltada do que o povo exalta aí. Esse é um burro, não sabe nada disso. Isso tudo tem que ser estudado, está tudo por fazer. O processo da maternação, sobre esse aspecto, é um dos mais sérios que tem, que é o da ressoma. Mas vamos só pensar o seguinte, você tem aí a função do atrator holossomático. Em função da tarefa da Max Proex e tal, você é uma peça-chave dentro do grupo, ok? Então, você vai para a China. Vamos dizer que alguns de nós estamos liberados para ir para lá também e dar continuidade no trabalho. Devido a você ter ido para a China e o trabalho ser realizado lá, a gente vai ter que compor as novas mães ou os novos pais lá na China, né, para poder fazer. Mas é que se eu vou para lá, tem muitos outros que vão. Então, é isso que eu quero chegar. Sempre um grupo. Mas é porque o critério que você colocou da culpa, talvez eu tivesse uma culpa maior, de repente, com um grupo ali que não está lá. Não, mas a culpa que faz o grupo. Quem é culpado está junto. Os inculpados estão sempre atados um no outro. Tudo é irmão gêmeos. Tudo é chifópagos. Então, mas Valdo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se por acaso você fosse, vamos dizer, para a Europa, e a gente deveria escolher outros pais que não aqueles que seriam na China, se os planos mudassem. Não, mas o caso é assim. Quando muda, não muda só um.
Não, muda o grupo, mas nós Pensa aqui... bem, aqueles que são mais afins, o toque, a base, a cabeça, o cabeçalho, você está entendendo da história? Tudo vai para onde for. Aqui tudo já vem de cima, gente que vê as coisas como um... Então, isso que eu queria entender. Todas essas forças que estão agindo para poder chegar naquela escolha. Agora, eles veem as chances maiores para ajudar todo mundo em conjunto. Eles não facilitam nem privilegiam ninguém especial, mas eles seguram o grupo em favor de todo mundo, aquilo que eles podem. Agora, depois é que vem os processos até chegar nas pessoas. Isso, aí é o desdobramento. Agora, uma outra questão. Agora, no meu caso, por exemplo, eu sabia desse processo. Isso aqui já tinha me avisado que eu ia fazer. A coisa já vinha já há muito tempo. Eu não nasci nisso de uma hora para outra, nem foi um trabalho que veio de ontem para hoje. Não nasci ontem. Então, o negócio veio de longe. É por isso que eu falo lá no Reurbanizado, que eu sou o 10º, ou que vou ser o 11º Valdo. Você está entendendo? Tudo é de propósito. Eu não estou falando nada demais. Eu estou falando os parafatos. Mas olha só, em cima disso que você já trouxe também, você comentou que você foi a segunda alternativa, né? Que mudou, que era para ser o outro que seria o enumerador. Né? Mas em função até dos assistidos... Isso para nós, tanto faz como tanto fez para mim e para a turma toda. Mas veja só... Não cede nem cheira. Não acrescenta nem diminui. Sim. Você mas olha só, se fosse aí o enumerador... o negócio de você estar predisposto. Você é programado e desprogramado. Está disponível. Mas vamos só raciocinar o seguinte. Se fosse o enumerador, ele ia ter pai e mãe aqui no Brasil. Como mudou, veio você, naquela circunstância era melhor vir você, possivelmente ele vai direto para a China. Certo? Quer dizer, dando continuidade no trabalho, ele aqui está atuando como amparador, não ressomou, e lá ele vai trabalhar direto. Ver se não tem uma terceira situação, não tem nada que ver às vezes com a China. Para ele? Mas o que eu quero dizer é que nesse caso, vamos dizer que ele vá lá, vai renascer lá também em função da continuidade do trabalho. Os pais que ele teria aqui, possivelmente não vão ser os mesmos de lá. Então mudou, reconfigurou. Você já pensou quantas vezes você já foi filho, já foi pai, já foi mãe dos outros? Sem dúvida. Tem aí um leque enorme de escolha. Isso os revolucionários, serenões, todos eles. Então, o que eu queria saber, obviamente não, também numa hierarquia, mas quais são essas... Se fosse para a gente ia escolher só pai e mãe serenões. Sem dúvida, esse seria o critério, mas aí entra... A gente já sabe disso, cara, o processo é igual. Aí entra o processo da dívida, que você comentou. Não, o problema é dói. Agora, Valdo, tem uma outra variável. Vamos dizer, no seu caso aconteceu isso, mas você conseguiu consertar a tempo, que era para você vir antes, seus pais separaram, depois você conseguiu juntar. Mas vamos dizer que acontece alguma coisa que não consiga juntar mais. Tem que ter o plano B, né? Plano C de pais. Pode acontecer isso também, não pode? Agora, no meu caso, eles aproveitaram até o berro do boi. A maior aproveitamento que eu tive foi quando houve o meu acidente, que praticamente eu estava morto. Aí eles falaram, você quer voltar? Vamos seguir com a história? Isso aí é apenas vamos transformar isso no acidente de percurso. Em vez de ser amar com pecar. Foi o que eu fiz. Esse foi o pior de tudo que aconteceu. Naquela ocasião, pensa bem, eu já tinha 38 anos, eu estava muito ciente das minhas coisas todas. Tudo. Mas agora o que eu estava fazendo também, não fui eu que escolhi. Tudo foi indicado, de modo que eu tive assistência de tudo. Agora, a minha assistência era de tal maneira que a empresa também que eu trabalhava, eu não tive culpa. Quem estava comigo não teve culpa. Quer dizer, nós éramos inocentes aqui e inocentes de lá. O objetivo estava sendo cumprido, por isso que aqui houve assistência. Agora, é lógico que eles já tinham previsto que isso aí poderia acontecer, estava na cara há muito tempo. Agora, aí é que entra uma coisa que eu tenho, que eles arranjaram. Foi a maior demonstração. Macrosoma. Se não fosse macrosoma, não dava. Ninguém faz aquilo que eu fazia. Agora, aquilo que eu fiz. Você pegar todos os remédios na cara de todos os meus colegas de medicina, eles achavam que eu estava doido, mas depois de falar com meu irmão, falou assim, não, ele é assim mesmo. Ele não está doido. Aí eles abaixaram o facho. E como era a turma lá da empresa,
Eles reconheceram, porque foram falar com a dona Ana, um negócio todo, não, ele é assim. Pode deixar que eu supero isso tudo. Aí tinha o meu colega, que trabalhava comigo, que era o irmão do Arigó. Trabalhava comigo, que a gente colocou ele trabalhando comigo. Ele foi lá e falou com o irmão, com o Arigó. Aí o Arigó falou assim, nada, deixa disso. Ele está em coma? É isso, ótimo, ele está precisando das férias. Deixa que ele vai sair disso, vai... Cuidado depois que ele aparecer, que ele vai ficar... Isso é Arigó. Você está entendendo? Ele me conhecia, né? Sabia da história. Agora, coitado, ele durou pouco depois disso. Arigó. Ele não seguiu o que eu falei da história dele. Uma pena. Agora, Valdo, você comenta que você era para vir em 1926, né? Seria mais ou menos essa data que era para você renascer. 1926. É mais ou menos por aí. aqui. Se fosse para nascer mesmo, seria 1921, 22, por aí talvez. Eu não sei, mas o cálculo era mais ou menos esse de início. A minha irmã nasceu 12 anos antes. Então, por exemplo, um ano e pouco, que era mais ou menos a média que eu estava pensando, seria a partir de 22, por aí talvez eu fosse nascer. Né? Certo. Agora, 10 anos depois é que eu fui nascer, quer dizer, na verdade 12, né? 1932. Sim. Então, agora eu vi que as coisas todas estavam encaminhando a hora que fixou tudo. Meu pai não tinha jeito, porque... agora veja, tudo tem sua razão, né? Não fica pensando que a gente foi fazer aquilo que meu pai foi voltar para cá, não foi. Agora, o processo é que a gente queria juntar. A hora que aconteceu o negócio, a gente interferiu. Eu interferi com meu avô. Com o seu avô, né? Foi. Por isso que depois que ele dessomou, eu quis ver as coisas com ele. Uma mão lava a outra. Sim. Você está entendendo como é que é? Sim. Ele me ajudou nas questões do meu pai. Claro. Entende? Com a minha mãe. Então eu queria ajudá-lo. E foi aquilo que eu encontrei depois. Só 22 anos depois que aconteceu. Então, a gente poderia entender também que o acidente de percurso pode acontecer para a pessoa ressomar, né? Por exemplo, o casal, quando os pais se separam, e aquilo ali até certo ponto é um acidente de percurso. Pré-ressomático. E a situação é precária. Agora, então, veja, a macroprecária destrutiva, ela acontece muito mais do que a gente pensa por aí. Agora, é duro. É quando isso ocorre com a pessoa ainda jovem, que ainda nem começou a pegar no batente. Aquilo que o povo fala, a rabiça do arado. Ela ainda não pegou a rabiça do arado. Você sabe o que é a rabiça do arado? É aquele lugar que você pega no arado para levar assim, ó. Quer dizer, a pessoa ainda não pegou a rabiça do arado e acontece uma coisa dessa, quer dizer, isso é terrível. Aí desfalca tudo. Entende? Não é fácil. Essa resposta que o senhor deu agora para o Loche é a culpa que faz o grupo. Eu queria aprofundar um pouco mais, porque ontem eu lhe perguntei sobre a questão da afinidade e da limpeza entre as relações interconscienciais. Caso, antes de mais nada, você pensa em autoculpa. Você vê a afinidade. Nós aqui nos enganamos muito com esse negócio de afinidade. Sim. Porque a gente não sabe a outra pessoa quem foi. Quem é que matou quem aqui? A gente não sabe. Quem matou primeiro. Como é que fica? Quem é que degolou quem? O pior é degolar, porque sai sangue do pescoço. Esse negócio é terrível. Agora, professor. Ah, você leu lá o meu negócio? Ah, sim. Mas aqui lá eu tenho que explicar umas coisas para você. Eu acho que você não vai entender tudo que está lá não, é muita coisa. Isso aqui é porque eu estou trabalhando com esse negócio de uma maneira mais específica. Você não viu uma listagem que tem lá, só de 10 coisas, não viu, né? Então tá bom. Aí eu fico com a minha consciência tranquila, eu não quero te assustar. Sabe como é que é? Ele passou mais de meio mês fora. Então eu fui acumulando as coisinhas que tem. Agora eu cheguei lá, tem 10, mas eu acho que 2 ali eu já resolvi. Então faltam 8 só. Além dessas que você viu lá no detalhe. Agora outra coisa. Tem decap para fazer. Ah, você já fez? Isso aí é importante, porque eu acrescentei um monte de coisa lá, né? Agora outra coisa. Você notou que o
o break não funcionou, né? Você notou, não? Você refez. Quer dizer, ele não me obedeceu, mas também não obedeceu você. Quer dizer, o computador está contra nós dois. Ele está fazendo uma frente ampla. Tem alguma coisa nele contra a gente. Tem alguma coisa. Ele me desobedecer, tudo bem. Mas a ele não pode. É o chefão, não dá. Né? O negócio é esse. Mas, gente, eu posso responder então as perguntas aqui? Posso, né? Como é a biblioteca no extrafísico? O que uma biblioteca extrafísica tem de semelhante à biblioteca intrafísica? Na biblioteca extrafísica tem livros de toda e qualquer área do conhecimento humano. Os livros de conscienciologia têm suas cópias extrafísicas. A psicoteca é formada por livros? Não. A psicoteca tem coisas, tudo que parece humanas, vivas. Tudo é assim. As coisas que aparecem, cenas, etc. Não tem livro assim desse jeito que nós temos, né? Sou estudante de psicologia da Unifor, Universidade de Fortaleza, e percebo que a igreja mais forte, no sentido de mais influenciar o desenvolvimento epistemológico das disciplinas cursadas, é a psicanálise. Sim, é porque eles estão, coitados, nas vascas da agonia. Então, quando está na vasca da agonia, a pessoa pega o raminho que está na beira para não afogar. Na tertúlia referente ao verbete fronteiriço dessomático, o senhor faz um comentário depreciativo falando: a psicanálise está morrendo. Ela só está mais viva em Buenos Aires porque o resto tem que jogar fora. O senhor poderia justificar sua afirmativa de uma forma mais fundamentada? O caso todo é o seguinte: seria bom você pegar, talvez na internet, né, já tem alguma coisa sobre isso. Pega tudo que tem das últimas apreciações das grandes mentalidades sobre a psicanálise. Freud foi desacreditado já faz umas 2 dezenas de anos já, não é mais ou menos isso? Então você aí está por fora dessa história, tem que entrar nisso. Agora, ó, é muito material que tem sobre essas coisas, é só ler e ver como é que é. Agora, tem alguns que poderiam ser indicados, né? Tem um livro chamado O Livro Negro da Psicanálise. Isso, seria bom ver esse. Mas tem outros, tem uma série dele. Esse é um dos... Então, o Livro Negro da Psicanálise é um deles, mas tem uns outros aí, tem vários. Precisa a pessoa ver. Agora, seria bom examinar. É gente da medicina, gente da filosofia, entende? Gente da ciência convencional. O próprio Karl Popper também faz a crítica porque a psicanálise não permite falsibilidades. Daí aquela questão que Freud explica, né? Explica tudo. Agora, ó, do meu ponto de vista, o que eu tenho a dizer é o seguinte: Freud não entendia nada de projeção consciente. Muitas das análises dele estão erradas, porque eram projeções que ele interpretou errado. Isso são outros 500 cruzeiros. Tem muito mais coisa sobre esse assunto. Tem aquele caso da experiência daquele cara que ele estudou com detalhes, fez um livro, etc. Tal. Tem gente também que liquida com aquilo. Não sobra nada. Tudo isso está aí. Eu não guardo esses nomes, nem quero guardar, nem tenho bibliografia dessas coisas, porque meu negócio da psicanálise eu tive que superar há muitos anos. E tive depois muito trabalho com isso. O dia que eu vou na universidade lá no Rio, e os alunos todos entusiasmados comigo, aquele negócio todo, me coloca depois da maior professora, que era a maior conquista da universidade, e era psicanalista. E na frente dela, ela sentada aqui e eu aqui. Ela acabou de falar. Aí era eu que ia falar. Aí eu vi e falei assim: vocês, hein, você está entendendo? Não xinguei nada italiano, mas só fiz um gesto. Como é que vocês me colocam numa dessa? Aí eu pedi, exaltei muito ela, a psicanálise, a situação toda, e depois comecei a derriçar a madeira. Mais madeira do que se tivesse extraído da Amazônia. Negócio tudo lá, para mostrar a realidade das bobagens que havia. Agora, praticamente, eu não quis desfazer tudo que a mulher falou. Mas uma ou outra coisa eu não podia deixar, que eu tinha ido lá para isso. Foi um auê. O que eu ia fazer? Agora, eu pedi desculpa para ela, pessoal, você me perdoa, eles é que me colocaram, eles estão querendo que a gente briga, mas eu estou em paz com você, não estou brigando com você. Cada um de nós tem seu destino, siga seu destino, você gosta da psicanálise, vai em frente.
Agora, que para mim o processo é vomitivo, o que eu vou fazer? Isso é terrível. Até isso eu já passei depois dessa. Na experiência com a consciência livre, no dia 25 de janeiro de 79, relatada no livro Projeções da Consciência, no último parágrafo, o professor escreve: tudo está sob controle, onipresente e onisciente. Abaixo a lágrima, vive o sorriso. Há bom humor até na multidimensionalidade. Poderia comentar sobre tudo está sob controle? Isso é um dos princípios nossos. Dentro do processo do cosmos, tudo está sob controle. Quando o vulcão explode, quando dá o tsunami, quando tem o terremoto do Haiti, tudo está sob controle. Então, sobre o bom humor na multidimensionalidade, sim, quanto mais evoluído seja a pessoa, mais bom humor ela vai ter, apesar dos pesares. Agora, a pessoa não vive rindo à toa, porque é muita gente que está sofrendo, que é tipo bicho, ainda não descobriu que tem bom humor. Então, isso é um problema. Isso aí cria problema. Você já deve ter notado, eu não tiro muito, quando a foto é minha, eu não fico sorrindo facilmente, não. Eu fico mais... Senão a gente fica com cara de bobo alegre o tempo todo, parece que a gente está rindo da pessoa que está sofrendo. Agora, quando eu estou com as pessoas, você está alegre, aí eu tiro, sorrindo, etc. Tal. Sorrir de qualquer pasta dental, mas é preciso. Agora, o caso é esse. Extrafisicamente, quanto mais você evolui, mais equilíbrio de bom humor você vai ter. Isso é que é a regra. E que tudo está sob controle, está. A hora que você nota a família evolutiva que você pertence, a hora que tem o vulgar, desperto, o semiconsciente, evoluciólogo, serenão, isso tudo é um controle, não falta nada. O que você vai fazer? Então essas coisas são mais sérias do que isso que eu estou falando. Precisa esclarecer isso ainda mais detalhes. Pode comentar sobre biblioteca digital e direitos autorais? Na internet se pode obter download de inúmeros episódios de documentários e vídeos em vários idiomas com legenda, inclusive em Portugal. Como conjugar o consumo da sociedade de informação e a valorização do patrimônio audiovisual mundial? Olha, eu, pessoalmente, sou favorável. Tudo que a pessoa cria mentalmente, ou seja, intelectualmente, ela deve dar para os outros, e fim de papo. Eu, por minha conta, eu dou tudo. Aqui a gente não dá mais porque as instituições que estão sendo beneficiadas com isso. Eu não tiro dinheiro, nem lucro com nada dessas coisas em matéria de moeda, ou níquel, ou qualquer coisa nisso. Agora, sou 100% favorável de dar para todo mundo copiar o que quiser. Eu nunca dei contra de copiar livro meu. Agora, a gente só dá um contra quando o negócio é espúrio. Ou igual aquele cara lá, daquele país aí da América Latina, que copiou um livro nosso, meu e do Chico. Aí a gente teve que mostrar. Nós temos um livro, está na biblioteca, está na Unoteca, que é a cópia perfeita de um livro nosso. E ele colocou o nome dele. Quer dizer, aí já é espúrio, a gente tem que mostrar. Esse aí eu não posso ficar calado, como é que fica? Senão eu estou sendo também espúrio, mancomunando com a situação. No entanto, está lá. A situação foi feita, escreveu no idioma dele, ninguém conhecia o livro nosso lá, que é em português, ele escreveu no espanhol dele lá, colocou o nome dele. Tudo copiado, ao modo dele, bonitinho, etc. Agora, eu já vi muito disso, né? Tem muitas dessas coisas. Professor, gostaria de saber das razões ocultas do terrível terremoto ocorrido no Haiti. E se haverá outros da mesma intensidade? Olha, sobre a segunda pergunta eu te falo. Yes, of course, sure, indeed. Só depois disso já houve vários, né, depois desse dia. Ontem teve outro. E qual foi o nível na escala? Nossa, 6 de novo? Ixi. Então eles vão ter que mudar a cidade lá, ir para outro lugar. Não tem jeito. Já tinha gente, há muitas décadas, já tinha falado que lá devia de mudar a cidade.
Falaram a mesma coisa em Los Angeles. Lá em Los Angeles vieram me perguntar, no curso que eu estava fazendo, o que você acha do number one, do big one? Eu falei assim, ó, eu não vou morar aqui. Se eu fosse vocês, mudaria de lugar, desde já. Para quem está esperando um desastre, tem um nome para isso, como é que é? Aquele desastre, como é que chama? Não. Quando a gente fala que já está pré-anunciado. Você está entendendo? Eu não vou ficar no lugar pré-anunciado que vai ter um acidente sinistro de água. Hein? Professor. Profetizado, não é o pré-anunciado. Geralmente é um desastre anunciado. Para que a pessoa fica lá? Há uma burralda morrer de hemorroide. Ela é teimosa. Tem alguma coisa errada nisso. Professor Valdo. Não é que é possível. Sim. Aqui no Acre. Aqui em cima. Pois não. Ali tem uma placa, termina uma placa tectônica, então sempre vai ter. Vai. Como, por exemplo, sempre no Chile. É o que eu já falava. Pois é, a Pangeia, aquela Agora coisa. o processo também é aquele corte lá. Pois é, tem na um Califórnia. corte. Então vai ter Lá na não tem Califórnia jeito. isso aí. Eu olhei aqui, tudo a última vez que eu fui em Los Angeles, falei assim, eu agora não vou aparecer aqui mais. Estou olhando as últimas coisas, porque esse negócio não vai sobrar muita coisa. Isso. Aí a pessoa que está comigo fala assim, Valdo, você vai falar isso em aula? Eu falei assim, não, eu não vou falar, porque eu estou desejando a Pandora, isso é boca de sapo. Eu não vou falar isso para o Professor, povo. o Brasil... Mas agora, eu não vou voltar aqui, não. Isso, a placa latino-americana, ela corta ali pelo Chile, o Brasil está no meio. Então a gente não tem porque estamos no meio de uma placa. Eu quero dizer para vocês, quando o nosso amigo foi lá para Los Angeles, para cuidar do Instituto, eu falei com ele, ó, você não vai esperar que eu vá lá, né? Porque eu não vou, tá? Sabe quem é, né? Luiz. Eu estive lá uma vez, foi essa última vez, foi quando eu vi o Reza, o povo todo, o negócio todo, depois eu não voltei mais. Eu sabia que eu não ia voltar lá. Agora, eu olhei uma vez os processos lá do estudo da Universal, vi aquele negócio todo e falei assim, pois é, o maior espetáculo ainda não foi feito, nenhum estúdio aqui. Aí os caras vieram me perguntar o que é. Eu falei assim, o terremoto. Já pensou o Big One? Aí os caras falaram assim, Valdo, você acredita nisso? Eu fiquei calado. Não, estou só brincando. Valdo. Brincadeirinha. Página 81, eu fiquei com uma dúvida aqui. Por favor. Página o quê? 81. 81. Quando você fala que listou em ordem de relevância cronológica em pedagogologia, primeiro parágrafo aí. Que número que é? Pedagogologia. Que número? Eu quero entender por que você chamou de listagem em ordem de relevância cronológica esses 7 que estão aqui. Leia aí para você ver. São as coisas que a gente precisa mais, a meu ver. Pode ser que você tenha outras opiniões. Primeiro, abertura de nova biblioteca. Segundo, informatização da biblioteca. Terceiro, manutenção técnica. Quarto, memória de alguma nação, com as coisas todas. Isso é muito importante. Você pega o processo nacionalista, o governo dá valor para aquela biblioteca. Aí amplia tudo. Eu já tenho experiência disso. Onipresença, navio biblioteca, que é uma coisa melhor do que caminhão biblioteca, carro biblioteca, ônibus biblioteca. Navio é uma coisa muito séria, porque vai pegar porto. Tem muitos portos que não têm muita assistência. Já pensou o navio na Amazônia, com biblioteca, como é que pode ajudar? O Mário, por exemplo, ele teve intenção em fazer essas coisas, mas ele não conseguiu realizar esse projeto dele. Eu tinha até ideia de escrever o Mário Palmeiras. Ele comprou um navio, levou para lá, tudo especializado, mas não deu jeito. Daí ficou meio enfoguetado com a situação, aquilo lá deve ter perturbado ele. Quando ele morreu, eu perguntei para o Marcelo, eu queria ver o livro que o seu pai escreveu. Eu falei assim, nós procuramos, não achamos original nenhum. Ninguém sabe, tudo indica que ele não escreveu mesmo. Ele chegou lá e ficou enrolado com aquilo, com o processo da Amazônia. Agora, então, veja, onipresença, que é esse navio, biblioteca.
Reciclagem, reforma e reposição das bibliotecas, sempre precisa atualizar. Exposição, reunião de acervo. São coisas que eu vejo que são importantíssimas em matéria de biblioteca. Isso aí, essas pessoas conseguirem fazer essas 7 coisas, tem uma biblioteca, uma senhora biblioteca muito séria. Agora, por exemplo, o que é, quando nós vamos falar aqui, para fazer, por exemplo, aí o mega centro cultural, nós queremos colocar as coisas do Juscelino, queremos colocar as coisas do Niemeyer. Isso tudo vai ajudar, é enriquecimento da biblioteca, no caso da holoteca, que é superior a isso tudo aí. Tudo isso está correto. E outra coisa, nós vamos exaltar o processo da nacionalidade, do Brasil, vai ajudar isso tudo. E aqui em Foz, isso vai ajudar muito, nós somos da fronteira. É muito importante. Vamos exaltar o presidente da República, vamos exaltar um dos maiores, né, arquitetos que o Brasil já teve. Isso é muito positivo. Entendeu? O caminho da história. É igualzinho a gente, nós aqui em Foz, nós temos que exaltar o nosso amigo Moisés Bertoni, porque o Paraguai tem pouca força, nós temos mais. A gente pode, desde que eu cheguei aqui, que eu falo do Bertoni. É a vida. É o processo cultural. A gente tem que exaltar aquilo que interessa na cultura. O problema cultural é seríssimo. O tempo todo. E biblioteca é cultura, antes de mais nada. Não tem outra coisa. Culturologia. Hoje em dia o processo é a multiculturologia. Agora, comigo é pior, é a paraculturologia. Isso aí piorou tudo. Por isso que precisa de ter um mega centro cultural, que é o ideal para nós. Uma outra questão. Agora na página 80, por favor. Último parágrafo, manutenção. De acordo com a experimentologia, a experiência cultural recomenda com si ilustra jamais manter nenhum livro sequer na biblioteca sem ter sido lido. Pelo menos a introdução e o prefácio devem ser consultados. Então, por exemplo, a pior coisa que você vai na biblioteca é a hora que você entra e vê que os livros estão fechados. Ou estão com papel, você está entendendo, transparente, tudo involucrado, né, como diria em espanhol. Ou eles estão com as páginas grudadas do jeito que imprimia antigamente, que ninguém abriu, ninguém leu. Tá. Eu trouxe livros assim, porque uma vez eu estava procurando os livros, inclusive os livros principais que eu tenho fechado aí na biblioteca, que esse não deu tempo de ler. Você está entendendo? Porque eu sempre tive um acúmulo de livro para ler. A base, às vezes, era 168, a média de livro que eu estava lendo. De uma hora para outra, eu resolvi sair com o negócio todo, ficou a parte que não estava ainda aberto para ler. Agora, um deles é justamente o do Jacques, sabe? O nosso amigo, que é a coleção de livros dele, que eu estava lendo. Jacques, sabe? Zola, Émile Zola. E para mim, o povo ainda não leu, ainda não abriu os livros. Tem livro para abrir. Agora, livro em português, tem aí também. Agora, isso é porque só uma coisa que restava, que eu nunca deixava isso. É tanto que a biblioteca do Dr. Inácio Ferreira, eu abri todos os livros. Eu fui fazer pesquisa. Ela está querendo saber se está na holoteca. O quê? A Mi está querendo saber se está na holoteca. Tem o quê? Já que está na holoteca. Fala alto aí, porque eu não estou ouvindo nada desse negócio de Eu você. fiquei curiosa para saber se esse livro, Jacques, se já está na holoteca. Tá. E outra coisa, tem aquele antigo, o original que deram agora. Você já viu aquilo? Não. Mandaram aí um original francês, edição antiga, seríssimo, do Jacques. Tem lá. Agora, ó, tem que falar com a Nara, porque eu não sei se já colocou no bibliotário. Hein? Aquele que está envolvido, que tem até uma caixa. Negócio seríssimo. Eu vi que estão fazendo o Museu do Dreyfus lá na antiga casa do Émile Zola. Já era o Museu do Zola. Né? Mas agora aí nós temos o original francês. É das primeiras edições. Vale a pena ver. Foi o César que arranjou, né? Agora ele veio, o livro, tudo dentro de uma caixa especial e tal. É edição fora de série. Bonito.
E a questão aqui é sobre o descarte. Porque às vezes tem um material que não interessa mais, então você teria que fazer, ou às vezes ele é horrível mesmo, às vezes o livro é muito ruim, não tem conteúdo. Descarte isso aí, tem uma porção de oportunidades, chances e cabeça para mexer com o processo. Um deles é troca. Faz a troca. Você descarta trocando as duplicatas que você tem. Minha biblioteca eu sempre fiz troca com os outros. E às vezes até no exterior. Ou mandava livro de lá, ou mandava daqui para lá. Mas e quando o livro é muito ruim, assim, conteúdo? Aí tem o processo de vender a peso, papel, tem uma opção de coisa. Tem tudo, tem tudo. Tem muita coisa que eu acho que porque às vezes também para estragar demais não vale a pena. Só para reciclagem. Agora, existem determinadas coisas que dependem do autor ou da autora, que melhor é queimar. Por exemplo, meu livro, o Projeciologia, presta atenção, eu queimei livros. Eu queimei livro de que modo? Deixa eu explicar, vamos com calma. Tudo a gente tem que ver qual a intenção e como é que a gente faz a coisa tecnicamente. Eu fui fazer o livro e paguei para tudo para dar gratuitamente. 5.000 exemplares. Mas, na verdade, não foram 5.000. Foram 5.200, porque eu não confiava na encadernação. Porque toda encadernação, de tudo que eu já tinha mexido com o livro, porque na hora que eu fui fazer isso, eu já tinha 20 e tantos livros que eu já tinha publicado. Se você pensar em matéria de acidente de editoração, já tinha acontecido comigo. Então, eu falei assim, um livrão desse, é o primeiro que eu publico, grandão, quase 1.000 páginas, vai sair encadernação errada. Eu não vou permitir que ninguém vai ler um livro que eu estou dando dado que não seja íntegro. Eu tenho que dar um jeito nisso. Porque se deixar, todo mundo quer aproveitar as páginas. Isso é loucura. Para o leitor é uma beleza, é bonito, tá? Mas, para o autor. Agora, o que eu fiz? Meu filho me ajudou, Itacoatiara, nós fomos olhar tudo. Itacoatiara eu arranjei, inclusive, estrado especial. Sabe aqueles estrados especiais de garra que a gente usa? Palete. Então, vejam, os paletes, eu coloquei tudo em palete, por causa do processo de umidade, aquela coisa toda. Agora, com o tempo, nós fomos debulhando toda a edição que eu tinha guardada para ver o que é que tinha. Só uma vez eu queimei 79 exemplares. Estava tudo com defeito, mas cada um pior que o outro. Um estava manchado, o outro estava com os cadernos iguais. Então você pegava um livro, só tinha o mesmo caderno, você sempre lia a mesma coisa. Você está entendendo? Pegava o outro, estava faltando um caderno. Outro tinha um caderno duplo e faltava o que estava lá. Aquilo lá eu não ia dar um livro, porque o livro já era uma condição que eu considerava complicadinho, por isso que eu estava dando ele dado. Eu vou dar um livro complicadinho, complicado, como é que fica? Não dá. Tinha que queimar os livros. Agora, o povo estava querendo. Aí vieram falar para mim, Paulo, em vez de queimar, vende a peso. Se eu vender a peso, o cara vai usar tudo. Agora, então corta os livros. Assim, o trabalho que eu vou ter para cortar não vale a pena, preferi queimar. Está entendendo? Então, veja, há condições de uma lógica danada. Saia, durma com barulho desse. Quer dizer, esse negócio de queimar livro tem a hora que você precisa de queimar. Se está tudo estragado, que não presta, o que você vai fazer? No caso aí, ia ficar contra a obra. Agora, gastei um dinheirão com aquilo. Estou dando o livro dado. Agora, vou dar o negócio tudo pela metade? Agora, são muito poucos livros que tiveram com defeito. Depois que a gente distribuiu. Agora, pelo meu cálculo, foi 100 e poucos que estavam com defeito. Agora, que eu só anulei, eu lembro que o meu filho foi de 79 de uma vez. E deu um trabalho danado para queimar o livro. Eu falei assim, esse livro vai resistir muito tempo. Até o fogo ele está resistindo, o negócio não era fácil. Nós fizemos uma fogueira em Itacoatiara, porque lá tinha um terreno grande, né? Acertei o negócio todo, e a gente foi pondo aquilo ali. Demorou para o chuchu, até queimar. Tudo de propósito, entende? Professor Valdo, página 81, os itens renovação, repetição e recim. Eu gostaria de entender melhor essa questão da ousadia exigir paciência para consolidar
os frutos das renovações. E o senhor cita o prazo de 1 ano. Eu queria entender se isso é mais categórico. Ano de vida física, de repetição, ainda é ano de consolidação, de conquistas, é isso? Isso. Um patamar incapaz de permitir galgar novo degrau. Portanto, a ousadia exige paciência para consolidar os frutos das renovações objetivadas. A biblioteca renova vidas através da paciência, concentração mental, atenção fixada e memória. O que você quer saber? Ousadia versus paciência. Ousadia versus paciência. É isso mesmo. O que você quer? Eu quero compreender. Eu sou um cara ousado e ao mesmo tempo paciente. Você não acha que eu sou assim, não? Sim. Eu sou avançadinho em certas ideias, falo na cara de certas coisas, mas sou um cara paciente, levo o negócio. Como não cair na Me acomodação? chamo até de bobo para certas coisas. Então. Após ter sido feita uma reciclagem, aí está no período de consolidação. Como não cair numa acomodação e já saber que, assim, quais são os indicadores que você não deve se já preocupar com esse negócio de acomodação, que você é besteira. Se uma pessoa ela é ousada e ela tem paciência, ela chega num ponto que ela passa aquilo que eu chamo, como é que eu chamo? Tem um ponto, gargalo. Se passou no gargalo, você entra no novo patamar, a sua motivação vai ser potencializada. Tudo aquilo que você tinha problema no início já desapareceu. Então pensa bem que a situação é outra. Você mudou o enfoque, o modo de ser. Você já está muito mais madura, já está mais autoconsciente. E outra coisa, você já envelheceu, que é uma benção. Envelhecimento é uma delícia, melhora demais, porque a pessoa amadurece, assenta poeira, acaba tantos, os instintos vão diminuindo. Então isso tudo ajuda na questão. Agora, o problema todo, o mais difícil disso que nós estamos falando, eu vou te dar o que é o mais difícil. É você arranjar essa ousadia que é própria do jovem, para o jovem que a maioria não tem paciência. Então o problema é você fazer o jovem ficar paciente, porque ousados já são. Esse é o caminho que a minha mãe me ensinou. É o caminho da minha mãe. Lembra daquele negócio da mãe? O cara, a mãe do fulano, sabe? Foi a minha mãe que ensinou. Entendeu? O problema é esse. A gente tem que ser ousado e paciente. Tem que esperar a hora de você colocar as garrinhas de fora. Outra coisa, tem que saber falar a palavra certa, na hora certa, a pessoa certa, a testemunha certa, o local certo. Você entendeu a diferença? Agora, tem sua razão. Olha que você vai ver que tem lógica esse casamento. Ousadia com paciência. O povo custa entender isso. A primeira vez que eu falei isso no Instituto, eu tive que demorar meia hora para expor, porque está todo mundo contra. É impossível. Era uma opção de menino. E a experiência que vai poder fazer esse ajuste aí de hora certa, local certo. Não, outra coisa, isso é só no início. Quando vem a maturidade, tudo isso some. Não tem mais razão de ser. É o máximo. Valdo, em relação à formação da biblioteca pessoal, baseado na sua experiência, o que seria mais relevante? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem que ver quais são os cabedais econômico-financeiros que ela tem de construir a biblioteca. Se os recursos são poucos, ela tem que se especializar. Se os recursos são maiores, ela tem que ser mais atacadista. Isso é a primeira orientação que eu sempre dei para o povo. No meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer a biblioteca de pobre. Com o passar do tempo, eu fiquei biblioteca de rico. Agora, quando é que foi que eu entrei na biblioteca de rico? A hora que eu comecei a disputar, quer dizer, a ter competição nas auctions internacionais a respeito dos livros. A hora que você entra no leilão, nas auctions internacionais, debatendo
Quem é que dá mais? Nessa hora você tem que ter dinheiro. Você está querendo aquele livro de todo jeito, os caras estão pedindo mais. Agora chegou num certo ponto que eu começava a comprar a situação. A biblioteca que me deu mais trabalho, que eu gastei mais dinheiro, foi a Taylor, da Califórnia, lá em Los Angeles, na subida de morro. Eu já atendi o mundo inteiro. Agora só livro mais raro, cada um pior que o outro. Incunábulo, diabo, tudo quanto é jeito. Agora, com o tempo, eles tiveram a confiança tal em mim que eles guardavam o livro e não colocavam na auction. Até eu chegar, eles me davam preferência, a primeira escolha. Eu comprei muito livro. E foi com eles que eu vi uma vez um livro meu, mas eu já tinha dado todo o dinheiro. E eu não podia mostrar para eles que eu estava sem dinheiro, porque eles achavam que eu era bilionário, né? É o cara você está entendendo? Da limusine, que ia lá de bermuda, não dava, né? Eu não podia deixar cair a Luciface, que chama isso em inglês. Esses livros que você procurava, por exemplo, no exterior, eles visavam mais o que? Tinha também conotação de retrocognição? São esses livros raros que tem aí sobre os processos do início da metapsíquica e outras coisas anteriores disso. Agora, uma boa parte deles nunca apareceram. Agora na internet tem aparecido um ou outro. Foi quando eu desisti. Quando eu desisti, tinha 100 e tantos livros que eu estava procurando, tudo antigo. A última que eu vi que eu desisti foi lá na Argosy, lá em Manhattan, que o cara falou, Dr. we gave up. Hard lives. We gave up. Eles desistiram. Agora é cara que mexia com o livro fazia 50 anos. Ele me respeitava demais. Ele achava que eu era muito novo para ter o conhecimento que eu tinha. Então, quando eu mexia com muita coisa oculta, ele achava, isso é ser ocultismo que fazia. Você não é uma pessoa singular, você é plural. O cara falava para mim, assim, com o dedo no meu nariz. Entende? Ele achava que era um absurdo, que não podia as coisas, porque eu chegava e discutia os livros antigos, sem ter lido o livro antigo. Como é que é possível? Mas é por causa das referências. Você acaba sabendo, né, o que é que tem. Mas há muitos casos livros que você não conseguiu encontrar. Né? Sim. O que tem? Não, que você procurou, por Tem exemplo. um monte dele, mas tudo é sobre isso que eu queria enriquecer ainda mais a minha bibliografia, né? Sobre projeção, sobre fenômeno parapsíquico, tudo isso envolvia esse processo. Agora, o que é duro nisso é que você pega esses livros de 1600, 1700, entendeu? 1500 e tantos. Todos falam nisso, muitos falam de espírito. Você sabe que esse negócio de espiritismo já existia muito antes de Allan Kardec, né? Todo mundo falando em espiritismo, espíritas, todo. Agora, o que se passa? Você roda, não traz notícia nenhuma nova. Só bobagem, por causa de processo de religião. Então, é uma decepção. Agora, o que eu fazia? Eu olhava tudo que interessava para ver se o livro interessava mesmo, senão eu não comprava. Entendeu? Então, não dava para estar comprando a distância. Por isso que eu viajava muito, valia a pena. Você economizava dinheiro com isso. Mas você usava de também ler bastante. Hoje em dia eu já estou comprando o livro, eu leio uma parte do livro. Porque... Agora, com o passar do tempo, dependendo do que é, você fica sabendo tudo o que se passa. Por exemplo, um dia desses, me arranjaram aí, o livro do Herbólios, que é um dos livros que eu estava procurando. Eles acharam e copiaram para mim, né? Aí. Mas eu fui ver. Também é mais uma decepção. Eu não achei nada 100% daquilo que eu supus que poderia ter. Não tinha nada. O Herbólios é um livro até bacana. Sabe esse cara? Chamava Herbólios. O nome é esse. Não tem outro jeito. Você também encontrou, também você já falou até que livros que você escreveu no passado também. Foi. Igual esse que eu vi lá. Agora o livro estava, para eles não colocar na auction, eles queriam $5.000. Como eu já estava de viagem e eu tinha que viajar, eu resolvi, olhei lá o que é que me interessava, anotei tudo e deixei. Eu sei até para onde o livro foi. Se é que ele foi da ocasião, porque entrou na auction, o negócio ficou muito mais caro que isso. Uma nota, milhares de dólares. E eu tenho uma leve impressão que eu sei onde é que ele está. Qual é a instituição? Mas deixa para lá. Mas, por exemplo,
A questão, por exemplo, o Nostradamus. Existem livros, por exemplo, que nunca foram publicados, eles foram... Não, há coisas dele que, devido ao processo das viagens, que aquilo ficou sem paradeiro. E que tem originais, que ficaram sem paradeiro. Pode ser que isso não estragou, não foi queimado ou qualquer coisa. Mas é que a igreja perseguia tudo. Então a gente não sabe se eles liquidaram com tudo. Pode ser que um dia vão descobrir aí os negócios dele que está falando uma opção de coisa. Inclusive tem anotações sobre um processo de terapia. Terapia herbórea, no caso aí. É botânico. De base botânica. Ele conhecia essas coisas. Agora, ele fez uma opção de anotações que equivalia a um livro, mas aquilo nas viagens, aquele negócio todo, ele era perseguido. Na época ele foi muito perseguido. Aquela coisa dos cosméticos? Tinha coisa de cosméticos, mas o problema não é esse. É processo mesmo de pele, umas coisas assim mais sérias mesmo, de cosmética, mas de dermatose, umas coisas dessas. Que aquilo eu nunca vi, né? Isso nunca apareceu. E isso existiu. Mas você tentou encontrar alguma coisa dele? Porque eu estudei muita coisa dele. Né? Se você pensar sobre os troços dele, eu andei estudando para ver como é que era. Mas por isso depois eu dei um curso a respeito. Agora, eu sei da opção de coisa dele, porque eu sei do povo que estava com ele. Você sabe que é uma pessoa que vive hoje, nessa vida conosco, não vive aqui. Mas que é um dos que criaram problema para ele na ocasião. Eu cheguei para a pessoa e falei claramente quem ele era. É dos tais. Só que tem que esse eu não posso falar publicamente. Mas o dito curso sabe. É diferente desse outro recente agora. Igual esse, tem um monte de gente assim. Agora a pessoa me respeita. Lá no fundo, tudo indica que essa pessoa reconhece aquela condição. Outra coisa, não é pessoa de desprezar, não. Mas, por exemplo, a personalidade, do jeito que ela está no corpo hoje, é menor do que era. Eu mesmo já falei isso para ele. Menor por quê? De lá para cá, teve outras vidas, enrolou o meio de campo, piorou tudo. Agora, na ocasião, ele já tinha dado trabalho para o Nostradamus. Atualmente, não. Acabou tudo. Já houve a tranquilidade da história toda, ele entende, ajuda os outros, faz assistência, admite os processos parapsíquicos todos. Agora, tudo é um sábio, você está entendendo? Mas que não dá para aparecer tudo que a pessoa tem. A gente que conhece sabe que não dá. Agora, ó, igual isso, o pior não é isso não. Porque ele era homem e atualmente ele é homem. Agora, o que se passa? O pior é quando o cara era homem, que atualmente é mulher. Aí é que o negócio baixa mais ainda. Mulher, enrolada, parideira. Você vai esperar o quê? Dá aquele desânimo, você está entendendo? Não dá nada. Agora, veja, não é aquela personalidade não é essa. Nem tanto é aquela personalidade, mas a expressão, a grandeza, sumiu tudo. Por isso que é difícil o processo da gente investigar e, vamos dizer assim, identificar com clareza cada pessoa, porque às vezes as transformações são enormes. 4, 5 séculos já é um monte de coisa que já processo, entende? Agora o temperamento às vezes é esse que é a pedra de toque, é aquilo que você pode observar que às vezes. Valdir, você já teve muito problema no passado, deve ter tido, né? Com livros no passado de perseguição, tudo. Em relação aos seus livros. Se pensar, eu tive. Raramente eu vejo alguma coisa. Eu li muito livro sobre biblioteca e livros.
Raramente eu vi alguma coisa que eu já não tinha passado por aqui. Esses livros do Mandela, que tem aí, você já viu os livros do Mandela, o cara que é tarado com biblioteca, e livro, tudo. Já escreveu série de livros sobre isso. Todos os livros que eu vi dele não tem novidade nenhuma. Em tudo que eu já vi. Eu tenho coisa muito pior do que aquilo que ele fala. No entanto, os livros dele são sérios, bacanas. Tem vários desses assim que escrevem sobre biblioteca. Então o negócio é antigo. Agora, ó, existia a Biblioteca de Alexandria. Né? Você toca até aqui nela, mas ela tinha uma série de restrições. Né, aqui você fala no verbete, que era... Os livros eram muitos livros proibidos, sei lá. Não... Tenho vontade de iniciar a prática da TENEPS, porém faço o último ano de psicologia e estudo numa cidade que fica a 110 quilômetros de onde moro. E esta viagem faço diariamente, como estudo à noite, chego em casa a 1h da manhã. Pelo que entendi no livro Manual da TENEPS, não há problema de se fazer a TENEPS durante o dia. Mas a minha dúvida fica no sentido de que à noite não seria mais favorável à ectoplastia? Que o senhor me orienta? Não. O que eu te oriento é o seguinte, não pense em TENEPS agora não. Você está no último ano de psicologia, mora a 110 quilômetros do negócio. Quando a sua vida sentar toda, você começa a TENEPS. Esquece isso. Não pensa nisso agora não, porque senão você vai dar com os burros na água. Deixa de bobagem. TENEPS é coisa séria, para o resto da vida, não é compromisso. É muito mais importante que o seu curso de psicologia. Ponha isso na sua cabeça. Quer dizer, tem que dar um tranco no nosso amigo, para ele entender, né? É mais importante que o curso de psicologia que eu vou dizer. TENEPS é para o resto da vida. É mais importante do que a dupla que você está arranjando. É para o resto da vida, não tem divórcio. O povo ainda não viu o alcance, a seriedade da TENEPS. É possível fazer uma correlação entre a holoteca e a parapsicoteca? Sim. A holoteca é uma caricatura da parapsicoteca. Muito pobre. E outra coisa, com todo esse esplendor e essa grandeza que ele tem do holoteca. Caso positivo, não seria interessante acrescentar a psicoteca e a parapsicoteca nesse verbete? Sim, mas isso aí é coisa para a gente estudar oportunamente. Holoteca é outra coisa, parapsicoteca é outra. São três coisas diferentes. Quando o senhor ressomar na China, existe a possibilidade do senhor trabalhar com a medicina chinesa no processo do auto-revezamento? Sim. É bem possível que eu possa mexer com isso, porque eu sempre lanço primeiro a medicina na frente, depois o magistério em seguida. E a medicina chinesa, pode ser que a gente vai ter que entrar nisso. O professor foi entrevistado ou forneceu dados para o filme Chico Xavier, direção? Não tem nada a ver com ele. Agora, tem coisa que é bem possível que pode ser que eles estejam falando lá no livro, eu não sei porquê. Como é que eles vão falar da ida dele para Uberaba sem falar que fui eu que levei? Está danado. Então, isso é que os caras de Uberaba já falaram, como é que fica? Outra coisa, como é que vai falar sobre publicação de livro sem falar que quem fez livro junto com ele, que foi parceiro, foi só eu. Nós temos 17 livros em comum. O fato de haver trabalhado vários anos em uma biblioteca universitária e de ser desde a infância um hábito leitor, pode nos servir de indicativo de nossas retrovidas? Sim. Qual a relação entre os amparadores extrafísicos acessados nas bibliotecas e essa realidade? Não, o problema todo é que tem que ver que você deve ter tido algum contato com o processo de mental soma. De modo que você não pode ter um mental sominha, você tem que ter um mental somão. Se você não tem, é necessário te dar uns puxões de orelha. Gostaria de me candidatar para essa equipe de pesquisa historiográfica do Brasil entre 1500 e 1600. For conveniente para todos, quando e como posso pegar a pasta e seguir as suas orientações de pesquisa? Olha, é o Rodolfo Krautsheim. Quem é que entrega para ele? Entrega a pasta para ele. Uma outra coisa, se você não entendeu tudo que está aí, que ali está só o resumo, você me dá um toque, porque eu não tenho mais nada escrito, é só isso aí. Está entendendo? Das coisas que eu vi.
Mas olha, eu desde já te agradeço, viu? E ó, energia para você. Vamos entrar nessa. Agora, esse o Rodolfo Klautenheim é de base germânica, não é? É, né? Pois é, não é de base germânica, teutônica, alemã, não é? Dada a conscienciologia como a ciência que estuda a consciência e suas diversas formas de manifestação, e a sede de existência da consciência como seriex, é possível relacionar esses conceitos com os estudos realizados pelo filósofo alemão Hegel, expostos no Tratado Fenomenologia do Espírito? Sim. Agora veja, você vai obter ali de coisa boa, vai ser muito pouco, você não acha? Isso é que o Adorno já tentou tudo também, coitado. Fez o que pôde, mas que o homem era uma cabeça, era. Do ponto de vista teórico, as coisas todas de filosofia, sempre ajuda. Vamos estudar. Hegel, Adorno, o Quine, o que mais? O nazista, não é isso? Heidegger. Vamos em frente. Agora, não esqueça, Hannah Arendt. Existe alguma técnica para não mudar de dimensão durante a projeção consciente? Sim. Para não mudar e você ficar cada vez mais lúcido. Aumenta a sua lucidez e permaneça, vamos dizer, em reflexão. Sendo projetor há quase 2 decênios, tenho dificuldade de me manter, por exemplo, na dimensão crosta a crosta. Quando me dou conta, muda e me encontro em outra realidade extrafísica. O problema todo é o seguinte, se você já tem 2 decênios e ainda está acontecendo isso, quer dizer que você precisa estudar, voltar na estaca zero, começar a estudar a projeção. Primeira coisa, está faltando autoconsciência extrafísica. Você vê o que é prioritário. Outra coisa, possivelmente as emoções estão tomando conta de você. Isso não pode acontecer. Como é o seu processo de volitação? É uma coisa que você deve estudar. Tem que ver como é que é isso. Pode ser que isso é que seja, a própria volitação faz isso. Vejo o senhor pertinentemente fazer algumas críticas ao cristianismo católico. Porém, não seria prematura alguma das suas afirmações sobre J. Cristo, na medida em que há uma ampla discussão acadêmica entre historiadores e arqueólogos sobre o que realmente teria sido proferido pelo Jesus histórico sobre sua vida? Ó, banana para você é mais um. Não vem com essa conversa. Jesus Cristo, eu só debato os 4 evangelhos sinóticos, aquilo que ele falou. E é aquilo que está lá, porque isso é que eles admitiram da história. O mais, conversa fiada. Nada desse negócio de falar Jesus histórico, porque se for assim, eu vou criar um problema. Vamos arranjar aqueles livros que nós temos lá embaixo, que na uma das capas do livro está o cara com a bomba na mão, que era o Jesus Cristo, com a bomba na mão para atirar a granada, atirar a bomba. Eles achavam que ele era o maior revolucionário da Terra. Isso tem um monte de gente desse jeito, isso é besteira. A minha orientação sobre o processo de Jesus Cristo, a hora que ele fez mesmo um rabo de tatu lá para mandar nas costas dos vendilhões, tudo indica que ele fez isso mesmo. Ele era imaturo e fanático, totalmente. Era um jovem, imaturo e fanático. Na hora que os 4 evangelhos sinóticos falam, que de vez em quando ele ficava desassossegado, o nome disso é assediado. No Espiritismo como é que chama? Obsidiado. Agora veja, e ele saía para a reflexão no monte, junto com o discípulo amado dele. Todos eles falam isso. Você vai ver que ele era uma criança, um crianção. Ele não teve oportunidade de estudos maiores da situação toda, era muito jovem. Agora, o que ele tinha era energia. Mas a energia dele, de vez em quando, tinha assédio violento. Senão eu não ficaria desassossegado. Que negócio é esse? Se você chegasse para Jesus Cristo, possivelmente nessa hora, e pedir para ele para estender o dedo,
a mão, ele devia estar assim. Ele estava desassossegado. Vocês estão entendendo? Agora, não venha com essa conversa que tem isso, que tem aquilo, Jesus histórico, aqui, ó. Não existe isso. Besteira. Agora, veja, o fanatismo em torno dele. Outra coisa, J. Cristo não é serenão nem agora, tá? O senhor poderia fazer algum comentário sobre o parapsiquismo do Divaldo Pereira Franco? No caso dele, o senhor acha que, apesar do processo religioso, ele parece ser completista? Olha, o Divaldo é fora de série, dentro das conveniências dele, a situação que ele é. Esse aí é um que nós todos sabemos também da personalidade consecutiva, sabemos de vida passada dele. E ele também é consciente. Quando ele era jovem, que eu conheci o Divaldo antes de conhecer o Chico. Quando ele era jovem, ele admitia quem ele era. Eu não sei se hoje ele continua admitindo. Essas coisas mudam, a gente tem que ver, com o tempo, etc. Tal. Agora, o que se passa? Ele tem um certo parapsiquismo, mas o problema dele é mais de comunicação. Do ponto de vista intelectual, ele não é dos mais de maior grandeza, nem mais exuberante, não. Foi por isso que ele começou copiando as mensagens, aquela coisa, até ele caminhar. E todo mundo do Espiritismo sabe que quem, psicólogo, quando começa a copiar, é porque é fraquinho. Entende? Ele nunca vai ser de autoexpressão. E a maior prova disso é o seguinte, ele nunca vai ser de autoexpressão do ponto de vista poético. Quase sempre é assim. Por mais artista que a pessoa tenha, por mais orador, retórico que seja. Agora, o que se passa? Junto com isso tudo, vendo as vidas passadas dele, e vendo o que é que ele já fez, e o que ele vem vendo, em matéria, principalmente de Tacô, não é de Tales, de Tacô, ele é um completista para mim. A meu ver, ele é um completista. Atualmente, parece que no Brasil, ele é o líder religioso do Espiritismo, que está aqui depois que o Chico morreu. Então, ele é fora de série, não há dúvida. E outra coisa, ele tem a Mansão do Caminho, com esse trabalho todo que ele tem feito há quantos anos, fazendo assistência para criança. Ele é fora de série nesse sentido. Isso tudo está na ficha dele. Eu acho que com isso, ele é completista. Como conciliar essa ousadia, paciência, quando se percebe que as demais pessoas não acompanham as linhas de raciocínio? Você não tem nada que ver com as outras pessoas. Olha esse aqui incomodado entende? O processo da opinião pública. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de encontrar pessoas sérias, responsáveis e dispostas em empreender em N situações. E, em função disso, veja as coisas com que eu planejava, sendo criada e desenvolvida por outros 5, 6, 7 anos depois. Como proceder nessas situações? Já que sozinho não dá. Hoje estou com 27 anos, tenho isso desde os meus 15 anos. Escuta, o problema é o seguinte, você não está sabendo escolher suas companhias, só isso. Veja o que você faz para melhorar as companhias, né? Não está arranjando é bons sócios naquilo que ele tem, né? De ideia. Precisa ver o que é que faz. Saiba escolher suas companhias. Uma coisa boa, ó. É o negócio do Diógenes. Procura um homem. Dê um jeito. Você está trabalhando com gente que está meia força, meia porção. Arranja gente inteira. Uma pessoa íntegra, não é? De hombridade, que tenha vergonha na cara, alguma coisa nesse sentido. Arranja companhia. O seu problema é esse. Se as suas ideias são boas, você vai arranjar uma pessoa equilibrada, você vai arranjar um bom sócio. Eu falo isso porque eu tenho experiência e posso falar com autoridade. Eu tive um sócio que eles achavam que foi o maior casamento, ou tudo que conhecia, dentro de empreendedorismo que já houve. Mas por quê? Eu soube escolher meu sócio. O meu sócio soube escolher, por causa de processo de afinidade. Não que nós éramos fora de série, não é tanto assim não. Mas é o problema da afinidade de ideias. Agora, outra coisa, meu sócio tinha mais de 20 anos mais velho do que eu. Pensem nisso. Como é que a gente pode escolher as pessoas? O caso é muito sério. Meu negócio com ele era tão sério, é bom eu falar isso para você também. Como ele era mais velho do que eu, já tinha trabalhado mais, quase 30 anos mais velho do que eu,
Na hora que nós vamos fazer a sociedade, o que eu fiz? Eu cedi para ele 10%. Ele ficou com 55% da sociedade e eu com 45%. Está vendo? Vocês vejam o meu modo. Eu mesmo fui um dos que admiti tudo isso na hora, em favor dele. Vocês estão entendendo? Isso tudo é um processo de quê? De equilíbrio. Por isso que a gente se dava bem. Ninguém estava com ganância de nada. Você está entendendo como é que é? Professor, posso tirar uma dúvida rápida? Do Confort. Eu reparei que na página 80 apareceram alguns itens que eu me questionei se o local poderia estar em outro lugar. Um deles é o diminutivo, o outro seria o coletivo e a simbologia. Me pareceu que eles estariam melhores na conformática. Estariam o quê? Melhor, quer dizer, na minha cabeça meio certinha, eu achei que eles poderiam estar na conformática. Sei. Agora, anota aí e vamos estudar isso. Anota tudo que a ela está autoterapia... Não, porque aqui é muito material. E outra coisa, eu tirei isso aqui de um popurrí dos meus originais. Você já deve ter percebido. Percebi. Então, a autoterapia eu acho que também poderia ser terapeuticologia. Aí tem muita coisa disso que às vezes eu mesmo mudo depois. Agora, ó, a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é isso, Everton? De modo que não tem problema nenhum. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Presta atenção, é muito importante isso aí. Porque eu falo isso que é na área do arquiteto, né, com quem eu trabalho, precisa a gente mostrar a situação. Não é a ordem dos tratores, entendeu? É outra coisa, foi mais sério. Tá ok? Tem mais alguma pergunta que ficou mal parada no tempo? Eu posso encerrar? Tudo ok? Todo mundo terminou em paz? Viva a biblioteca? É isso? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Fundações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 46 votos presenciais, 12 votos online. Hoje vamos ter 6 recados. Egrisson, qualificação docente, Will, balanço existencial, Luimara, fundamentos da conscienciometria, Janete, aulas abertas, reaprendência, Priscila, CIP, IPC, Felipe Mansur, a complementário. Antes, Magali vai falar um pouco sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós dos Amigos gostaríamos aqui de convidar novamente a todas as pessoas que ainda não fazem parte do programa a participarem. A gente está divulgando todos os dias, cada dia a gente vai ter oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o Amigos. Então, hoje eu gostaria de agradecer os nossos amigos que estão fora, né, da África, Europa, na Espanha, Alemanha, Reino Unido, né, e na América nós temos também amigos no Brasil e na Argentina. Então, agradecemos a todos e convidamos aí a todos a lembrar aqui de estar participando. Os que quiserem mais informações, a gente também está à disposição. E obrigada. Boa tarde a todos. A Reaprendência convida os professores e candidatos à docência que já tenham feito pelo menos uma aula aberta para a 8ª qualificação docente com o título Imersão na Praxis Parapedagógica, que vai ser realizada 19 a 21 de fevereiro na sede da Reaprendência aqui no CIAEC. A ideia da Praxis é que os participantes ministrem aulas em grupos e com base nesses laboratórios, nós juntos vamos então analisar, estudar, detalhar os processos paradidáticos e parapedagógicos envolvidos nas aulas de conscienciologia que serão ministradas. Isso a partir da didática e da metodologia andragógica, por exemplo, utilizada pelos participantes. A gente coloca algumas perguntas que de repente interessariam as pessoas que têm o perfil. Você tem algum puzzle parapedagógico que gostaria de trabalhar na qualificação docente? Você reflete sobre a sua praxis parapedagógica? Quais seriam as interferências da didática na paradidática? Até que ponto o planejamento de uma aula interfere na dinâmica do campo em sala de aula? O enfoque será na aula e nos seus bastidores multidimensionais, através de abordagens com viés
parapedagógico, objetivando a aprendizagem, o aprimoramento, a qualificação, a reestruturação, a reeducação do docente ou candidato à docência que estiver participando. Até o dia 25 de janeiro, o valor é de 290 ou então em 6 parcelas. Alunos do balanço pagam apenas 270. Mais informações, entrar em contato pelo e-mail contato@reaprendência.org ou com a Secretaria do CIAEC pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Eu gostaria de, em nome do CIAEC e da Apex, estar reforçando o convite, o 8º Balanço Existencial, dias 13 a 16 de fevereiro, no Carnaval, agora em 2010. E nós temos no site da Apex, www.apexinternacional.org, toda a programação detalhada. Mas o objetivo, o curso são 19 palestrantes, nós temos alguns campos, momentos específicos para aprofundamento do balanço existencial. Então estão todos convidados, nós já estamos com 63 inscritos, o nosso objetivo é chegar a 100 alunos. A gente pede que tem várias pessoas daqui de Foz, do Paraná, que às vezes acabam adiando um pouco as inscrições. Se possível, já providenciar as inscrições, até para a gente poder estar se organizando e saber de todas as pessoas que estão participando. É um curso bem interessante que a pessoa possa reciclar esse curso várias vezes, né? Porque o balanço, o ideal é que você consiga realizar no mínimo uma vez por ano, você fazer todo esse inventário do teu planejamento aí existencial, ok? Obrigado. Aos colegas residentes em Foz do Iguaçu, a Conscius informa que estará abrindo um novo curso Fundamentos da Conscienciometria a partir de abril. Então será às terças-feiras, à noite, das 19h30 às 22 horas, iniciando dia 6 de abril. Nós estamos já com essas 2 turmas em andamento, com 50% desse trabalho. E devido às procuras, para que os colegas interessados possam melhor organizar suas agendas, é que nós estamos informando essa data. Aos interessados, em outros dias, nós vamos estar deixando na recepção do CIAEC a lista para que vocês possam informar também que a gente vai verificar a possibilidade de abertura de turma em novas datas. O curso ele tem por objetivo o ajuste da autoimagem e o levantamento do mapa autoconscienciométrico a partir de traços como trafores, trafares, trafais, os valores pessoais, os módulos de inteligências que mais são utilizados, entre outros dados que vão sendo levantados por cada aluno durante esses 6 meses de atividade. Bom, então, agradecemos a todos e as informações direto na recepção do CIAEC. Obrigada. Gostaria de convidar, em nome da Reaprendência, para 2 aulas abertas neste final de semana, a todos os voluntários. A primeira aula no dia 22, sexta-feira, às 15 horas, Rodolfo Gasparian, que vai falar sobre posicionamento. E a segunda aula, no mesmo final de semana, dia 23, sábado, com Kátia Caporali. O tema da sua aula é Neologística Conscienciológica. As aulas serão ministradas na sede da Reaprendência, aqui no CIAEC, e tem a duração de 2 horas, das 15 às 17. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC convida a participar do CIP, Curso Integrado de Professologia, turma de domingo, que se inicia agora no dia 24 de janeiro e se estende até dia 28 de março. Essa turma ela vai ocorrer domingo pela manhã, das 8 à 1h30. E para maiores informações, vocês podem ligar no telefone 3028-0282. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria de convidar todos para o curso Acoplamentarium. O curso vai acontecer dos dias 29 a 31 de janeiro e o tema é Parapolítica. Então, os professores do curso sou eu, Felipe Mansur, e o professor Mário Oliveira. Ressalto que a primeira parte do curso nós teremos um debate sobre democracia pura e parapsiquismo. Então, a pergunta-chave do debate vai ser qual a importância da democracia pura para o desenvolvimento parapsíquico, dentro de todo o nosso contexto social.
Ou seja, existe alguma importância da democracia pura no desenvolvimento parapsíquico? É isso que nós vamos querer aí debater, para daí podermos entrar nos campos de desenvolvimento parapsíquicos com o tema bem aflorado e bem discutido. Então, lembrando, dia 29 a 31 de janeiro, acoplamentário. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Sofocracia, ganhou com 29 votos e a especialidade Politicologia. Obrigada e boa tarde a todos.